Bom dia, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu venho aqui para a gente fazer a correção dos exercícios 13, 14 e 15, que foram passados na sexta-feira. O assunto que a gente vem trabalhando nas últimas semanas é análise sintática, né? As funções sintáticas das palavras dentro da oração. Um assunto um tanto quanto difícil. Então, a partir de agora, vocês vão perceber que eu vou mudar um pouquinho os modos das minhas aulas, a fim de que a gente esteja mais próximo, né? Um assunto que realmente eu gostaria de estar junto com vocês para a gente trabalhar, mas devido às circunstâncias, nós vamos nos ajeitando com o que nós temos, né? E aí eu vou fazer a correção dos exercícios. À medida que vocês tiverem dúvidas, anotem, para que a gente possa ter um momento onde a gente possa trocar essas informações, eu posso orientar vocês. Peguem o caderno, abram o livro de vocês na página 52, para vocês acompanharem junto comigo a correção e entenderem o porquê de cada uma das funções que aparecerão aqui. Tudo bem? Então, vamos lá. O exercício 13 diz assim: leia os excertos a seguir. Era um problema, sobretudo para quem, como ele, não gostava de acordar cedo, mas era lutador, não deixava-se intimidar por aquilo. 2. Em breve, 2h30 de antecedência não eram suficientes. 3. Agora, dormia menos ainda, mas, em compensação, ficava cada vez mais atualizado com as notícias de rádio e de jornal. Vamos lá. Letra A. Identifique, nos excertos, o predicativo do sujeito. Lembrando que predicativo do sujeito é toda palavra que caracteriza o sujeito. Então, na maioria das vezes, serão adjetivos. Então, vamos lá. Na letra A, era um problema. Olha lá. Era é um verbo de ligação. Um problema está junto com o verbo de ligação. Na maioria das vezes, o predicativo do sujeito vem junto com verbos de ligação, né? Era um problema. Ele não gostava de acordar cedo. O que era um problema? O fato dele não gostar de acordar cedo, né? Um problema aqui está caracterizando o sujeito. Então, vai ter a função de predicativo do sujeito. Na número 1, nós ainda temos um outro verbo aqui, ó. Mas era, ó, o verbo de ligação de novo. Lutador. Quem era lutador? Ele era lutador. Lutador está caracterizando o sujeito, portanto, tem a função de predicativo do sujeito. Então, na número 1, nós temos aí problema e lutador como predicativos do sujeito. Número 2, em breve, 2h30 de antecedência não eram suficientes. Suficientes. Olha o verbo de ligação aqui, gente. Eram. O que é que não eram suficientes? 2h30 de antecedência, é o sujeito da oração. Suficiente está caracterizando o sujeito, portanto, tem a função de predicativo do sujeito. Número 3. Agora, dormia menos ainda, mas, em compensação, ficava, olha o outro verbo de ligação aparecendo aí, cada vez mais atualizado. Quem ficava atualizado? Ele ficava. Atualizado está caracterizando o sujeito, que no caso aqui é oculto, tá, gente? Ele não está aparecendo. Então, vai ter a função de predicativo do sujeito. Lembrando, então, a nossa resposta ficou: número 1, problema e lutador. Número 2, suficientes. E número 3, atualizado. Esses são os predicativos do sujeito. Certo? Vamos para a letra B.
Elabore orações em que esses predicativos do sujeito sejam utilizados como predicativos do objeto. Lembrando que para eles serem predicativos do objeto, nós vamos ter que tirar os verbos de ligação e acrescentar verbos transitivos. Para ele ser predicativo do objeto, tem que ter objeto direto ou indireto na oração. Não precisam ser as mesmas orações, tá, gente? Eu criei aqui sugestões de respostas para vocês. Então, olha lá. Primeiro com um problema, né? A primeira oração. O juiz achava o jogo um problema. Quem achava? O juiz, sujeito simples. Quem acha o quê? Verbo transitivo direto. E o que ele achava? O jogo é o objeto direto. O que é um problema? O jogo é um problema. Um problema está caracterizando o objeto, então função de predicativo do objeto, certo? Na número 2, a gente tinha lá lutador, né? Não, ainda na 1 era lutador, como predicativo, né? Do sujeito. Agora, para ele ser do objeto, olha a oração que eu criei. O pai considerava o filho um lutador. Quem considerava? O pai, sujeito simples. Considerar. Quem considera o quê? Verbo transitivo direto. O que ele considerava? O filho, objeto direto. Quem era o lutador? O filho caracterizou o objeto, função de predicativo do objeto. O meu computador tem um drive atualizado. Atualizado, então, era a palavra que eu deveria transformar em predicativo do objeto. Quem tem um drive atualizado? O meu computador, sujeito simples. Ter, quem tem o quê? Verbo transitivo direto. O que ele tem? Um drive, é o objeto direto. O que é atualizado? O drive caracterizou o objeto, então predicativo do objeto. São sugestões de respostas, vocês podem ter criado diferente, mas percebam que seguem os mesmos moldes, tá? Alguma dúvida, qualquer coisa, anota aí num cantinho. Na quarta-feira eu vou ter um horário onde eu estarei com vocês e aí vocês têm a oportunidade de tirarem as dúvidas, tá? Voltando lá para o exercício 14 agora. Leia os períodos a seguir. O luxo é uma falsa imagem que a Avenida Berrini passa. 2. Os trabalhadores da região da Berrini consideram falsa a imagem que a região transmite. Letra A. Indique a função sintática dos termos sublinhados. Então, vamos lá. O luxo é, olha o verbo de ligação ali, uma falsa imagem. O que é uma falsa imagem? O luxo, sujeito. Caracterizando o sujeito, então a função de uma falsa imagem vai ser predicativo do sujeito. Na 2, os trabalhadores da região Berrini consideram. Quem consideram? Os trabalhadores da região Berrini seria o sujeito. Consideram seria o verbo. Quem considera o quê? O que ele considera? A imagem é o objeto direto. O que é falsa? A imagem é falsa. Então, está caracterizando o objeto, função de predicativo do objeto. Olha lá, eu coloquei aqui para vocês. Quer ver? A resposta da 14. Olha lá. Uma falsa imagem, predicativo do sujeito, e falsa função de predicativo do objeto. Vamos voltar lá para o nosso livro para fazer a letra B. Compare, em relação à função sintática, esses termos. Vamos lá. O que aconteceu aqui? Na número 1, ele caracterizou o sujeito,
Então, teve a função de predicativo do sujeito. Na 2, caracterizou o objeto, função de predicativo do objeto. E aí, eu coloquei lá a resposta para vocês, ó. Na primeira oração, o termo destacado caracteriza o sujeito, portanto, tem função de predicativo do sujeito. Na segunda oração, o termo destacado caracteriza o objeto direto, portanto, é um predicativo do objeto. Tudo bem até aqui? Vamos para 15. E a 15 diz assim, ó. Sublinhe os termos que exercem as funções de predicativo do sujeito e de predicativo do objeto nas orações a seguir e identifique as funções sintáticas de cada um desses termos. Então, vamos lá. Letra A. A mulher imaginou como ingênuos os filhos. Ingênuo é o adjetivo que apareceu aí. Quem é ingênuo? Os filhos são. Quem são, né, ingênuos? Os filhos. Então, olha lá. Imaginou. Quem imaginou? A mulher, seria o sujeito. Quem imagina, imagina o quê? O que ela imaginou? Os filhos. É o objeto direto. Quem são ingênuos? Os filhos. Caracterizou o objeto, função de predicativo do objeto. Letra B. Ana reviu emocionada a terra em que vivera. Emocionada aqui é o adjetivo. Quem é que está emocionada? A Ana, o sujeito da oração. Caracterizou o sujeito, função de predicativo do sujeito. Letra C. Em toda a cidade andava acesa a esperança. Qual que seria aí o meu predicativo? Acesa. O que está acesa? A esperança. Aqui, gente, a oração está inversa, tá? Na ordem direta seria a esperança andava acesa em toda a cidade. O que andava acesa? A esperança. Então, o sujeito é a esperança. Acesa está caracterizando o sujeito, portanto, tem a função de predicativo do sujeito. Letra D. Meu coração permanecerá aberto para você. Aberto. Seria o meu adjetivo aí, né? O que é que está aberto? Meu coração. Caracterizou o sujeito. Aberto, função de predicativo do sujeito. Letra E. O ECA julga indiscutíveis os direitos das crianças. Indiscutíveis. O que é que são indiscutíveis? Os direitos das crianças. Quem julga, julga o quê? Os direitos das crianças. Os direitos das crianças é o objeto. Indiscutível caracterizou o objeto. Portanto, função de predicativo do objeto. Letra F. O juiz julgou o doente idoso. Quem julgou? Juiz. Quem julga, julga o quê? O doente. Objeto direto. Quem que é idoso? O doente. Então, idoso caracterizou o objeto direto, função de predicativo do objeto. Letra G. O melhor funcionário está ausente. Ausente. Quem está ausente? O melhor funcionário. Sujeito da oração. Caracterizou o sujeito, função de predicativo do sujeito. Letra H. Paciência e solidariedade são virtudes admiradas por todos. O que são virtudes? Paciência e solidariedade. Caracterizou o sujeito, então, função de predicativo do sujeito. Letra I. Só ficarão tristes os homens de má vontade. Tristes é o meu adjetivo. Quem que está triste? Os homens de má vontade. Essa oração também está inversa, tá? Os homens de má vontade só ficarão tristes. Caracterizou o sujeito, função de predicativo do sujeito.
E a última tem a notícia por verdadeira. O que é verdadeira? A notícia. Então, olha lá. Quem tem o quê? A notícia, objeto direto. Verdadeira é a notícia, caracterizou o objeto, função de predicativo do objeto. E eu coloquei aqui para vocês acompanharem. Eu vou deixar um tempinho. Qualquer coisa vocês pausam o vídeo aí para poder acompanhar a resposta como ficou, né? Letra A, ingênuo, predicativo do objeto. Letra B, emocionada, predicativo do sujeito. C, acesa, predicativo do sujeito. D, aberto, predicativo do sujeito. E, indiscutível, predicativo do objeto. F, idoso, predicativo do objeto. G, ausente, predicativo do sujeito. H, virtudes, predicativo do sujeito. I, tristes, predicativo do sujeito. E J, verdadeira, predicativo do objeto. É isso aí, meus queridos. Em breve estarei postando uma nova atividade para vocês. Não deixem de assistir aos vídeos que sempre ajudarão na hora de fazer os exercícios. Um beijo e até a próxima!